Você já se deu conta de como o tempo muda tudo, inclusive a forma como vivemos o prazer? Já percebeu que, com o passar dos anos, o que antes era corrido, urgente e cheio de expectativa, agora pode e precisa ser mais calmo, mais presente, mais profundo? O sexo sem pressa, muitas vezes ignorado ou subestimado, tem se mostrado uma das maiores fontes de plenitude na maturidade. E não estamos falando apenas de relações longas, mas de experiências que respeitam o corpo, o ritmo, a emoção e o momento. Sexo sem corrida, sem cobrança, sem meta. Sexo com verdade, com toque, com respiro. E é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Mas antes de continuar, já deixa aqui seu comentário. Você sente que o seu ritmo mudou com o tempo? Que a pressa atrapalha mais do que ajuda? E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Isso é muito importante para que a gente continue desbravando juntos os mitos e verdades sobre a sexualidade na terceira idade. Porque tem muita coisa que ninguém fala, mas que precisa e merece ser dita. Com respeito, com afeto e com liberdade. Com o passar dos anos, o desejo não some, ele muda de forma. A pele continua sendo um mapa sensível, mas agora exige mais delicadeza. O toque ainda provoca, mas precisa de mais intenção. A excitação não vem mais no mesmo tempo, mas ela vem se você souber escutar. E o segredo está justamente aí, em escutar o corpo, em desacelerar, em criar um espaço onde o prazer não precise ser apressado nem esperado como resultado imediato. Sexo sem pressa é sobre presença. É sobre estar inteiro ali, com o outro, com você, com o momento. Muita gente acredita que depois dos 50 o sexo acaba, que a idade rouba o desejo, a energia, a potência, mas isso não é verdade. O que muda é o jeito. O corpo pode já não responder com a mesma rapidez, mas ele responde com mais profundidade. As emoções ganham mais peso. O vínculo se fortalece. O toque vira comunicação, a pele vira conversa, e quando não há pressa, tudo isso floresce. Quando não há cobrança de chegar lá, o caminho se torna mais bonito e mais verdadeiro. Você já viveu uma experiência assim? Daquelas em que não havia horário, em que não importava o final, em que só o toque já era suficiente? Daquelas noites em que os corpos conversam no silêncio, em que o carinho é tão presente que o tempo para? Se já viveu, você sabe do que estou falando. Se ainda não, talvez esteja na hora de experimentar. Porque sexo na maturidade pode e deve ser vivido com mais qualidade, mais entrega, mais conexão. E isso não significa que não haja desejo. Pelo contrário, significa que o desejo agora tem outras raízes. Ele vem do carinho, do respeito, da leveza. Ele aparece quando você sente que pode ser quem é, com o corpo que tem, com a história que viveu. Sexo sem pressa é um espaço onde ninguém precisa fingir, ninguém precisa provar, ninguém precisa performar. Basta estar, basta sentir, basta tocar. Você já se permitiu viver a intimidade sem buscar o desempenho? Sem a pressão de corresponder a uma expectativa antiga ou a uma imagem que nem é mais sua? Já tentou parar de medir o prazer em quantidade ou intensidade? Já olhou para o parceiro ou parceira e pensou: a gente não precisa ir rápido, a gente só precisa estar juntos. Porque é nesse lugar que o sexo sem pressa encontra morada. No encontro, na escuta, no toque leve, no beijo longo, no abraço demorado. E o mais bonito disso tudo é que essa experiência transforma não só a vida íntima, mas a relação como um todo. Quando o casal se permite viver o prazer de forma lenta, os laços se fortalecem. A confiança cresce, a cumplicidade se aprofunda e até o diálogo melhora, porque não há mais medo do julgamento, não há mais obrigação, só presença. Que essa presença é o que sustenta o prazer verdadeiro. Não é mais sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é mais sobre duração, é sobre profundidade. Se você sente que seu relacionamento está precisando disso, que está tudo muito corrido, automático, sem alma, talvez seja a hora de mudar o ritmo, de deixar de lado a cobrança por fazer igual antes, de abrir espaço para um novo jeito de viver a sexualidade. Um jeito que respeite o seu corpo atual, o seu tempo, o seu momento, porque prazer não tem prazo,
Não tem idade, tem espaço, tem conexão. E se você está sozinho, sozinha, isso também vale. Sexo sem pressa começa com você, com o toque que você oferece ao seu próprio corpo, com a escuta que você dá ao seu desejo, com o respeito que você cultiva por si mesmo. Se você aprende a viver o prazer sem correria, sem culpa, sem cobrança, qualquer nova relação que surgir terá mais chance de ser verdadeira, leve, livre. Me conta aqui nos comentários. Você sente que já viveu o sexo com mais pressa do que deveria? Que o toque às vezes acontece como obrigação e não como escolha? Ou que agora, com o tempo, você passou a valorizar mais a presença do que o desempenho? Compartilhe a sua visão. Isso pode abrir espaço para muita gente repensar suas experiências. E claro, deixa seu like nesse vídeo, isso ajuda o canal a continuar crescendo e levando esse tipo de conversa para mais pessoas que também estão precisando escutar tudo isso. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando esse novo jeito de viver o prazer, mais lento, mais consciente, mais verdadeiro. Vamos falar sobre como preparar o ambiente, como conversar com o parceiro ou parceira, como lidar com os medos, os bloqueios, as mudanças do corpo e como transformar o sexo na maturidade em uma das fases mais ricas da vida. Você já parou para perceber como o ambiente muda tudo? Às vezes o corpo até quer, mas o espaço em volta está cheio de distração. Luz forte demais, barulho, televisão ligada, celular vibrando. O prazer pede silêncio. O corpo precisa de convite, não de interrupção. E criar esse clima não tem a ver com romantismo forçado, tem a ver com cuidado, com o valor que você dá para aquele momento. Um quarto organizado, uma luz mais suave, uma música tranquila no fundo, tudo isso sinaliza para o corpo e para a mente que ali existe um espaço seguro, acolhedor, possível de ser vivido com calma. E isso na maturidade faz toda a diferença. O toque nessa fase ganha outra importância. Ele não é só um caminho até o ato sexual. Ele é o ato em si. Às vezes, um carinho prolongado, um beijo sem destino, um abraço demorado é mais íntimo do que qualquer outro movimento. Sexo sem pressa é sobre redescobrir esse toque. Não aquele automático que já sabe onde vai parar, mas o toque curioso, que observa, que pergunta com a pele, que sente. E para isso, os dois precisam estar dispostos a tirar o piloto automático, a voltar a explorar como se fosse a primeira vez, porque o corpo mudou, e isso não é um problema, é um convite. E falando em corpo, já reparou como o desejo se esconde quando a gente se enxerga com julgamento? Quando olha para o espelho e só vê defeitos, rugas, marcas do tempo? O prazer começa com o olhar que você tem sobre si. Não é só o outro que precisa te aceitar, é você também. Quando o corpo sente que é amado, ele relaxa, ele sente segurança, ele se entrega. Mas quando ele é cobrado, comparado, ignorado, ele se fecha. O sexo sem pressa começa antes do toque, começa na forma como você fala com você, como se trata, como se abraça. Talvez seja o momento de criar um novo ritual. Não precisa ser grande. Pode ser pequeno, mas com intenção. Um dia da semana em que vocês simplesmente se toquem sem pressa, sem expectativa. Um dia em que a conversa venha antes do toque e o toque não precise virar obrigação. Só presença, só calor, só escuta. E isso pode reacender muito mais do que qualquer rotina mecânica, porque é no espaço entre o toque e a entrega que a conexão real acontece. Você já conversou com seu parceiro ou parceira sobre isso? Já teve coragem de dizer: a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, só essa fala já muda tudo, porque o outro também pode estar se sentindo cobrado, com medo, inseguro. Sexo sem pressa é um acordo, um pacto silencioso de escuta, de tempo, de presença, um lugar onde ninguém precisa se encaixar em um padrão, um lugar onde se sentir bem é mais importante do que se sair bem. E se você está sozinho ou sozinha nesse momento, tudo isso também vale. Porque se tocar sem pressa também é um ato de respeito, um momento de autoconhecimento, um reencontro com o próprio corpo sem meta,
sem cobrança, sem vergonha. Um banho mais demorado, um creme passado com carinho, uma música sentida. Tudo. Isso é parte da construção de uma sexualidade mais plena. Porque o corpo escuta o que você diz a ele com o toque. Você sente que o toque já virou obrigação na sua relação? Que vocês já entram no momento íntimo sabendo como vai começar e como vai acabar? Que falta algo novo não no sentido de inventar, mas no sentido de sentir. Talvez o que falte não seja novidade, mas tempo. Tempo de verdade. Porque quando tem tempo, o simples se torna especial. Um beijo no pescoço pode virar viagem. Uma carícia na nuca pode virar lembrança. Um olhar demorado pode aquecer mais do que qualquer toque direto. Mas para isso, tem que haver tempo. E o tempo precisa ser escolhido. Comenta aqui o que mais falou com você nesse vídeo. Você sente que está vivendo tudo correndo? Que a intimidade virou parte da lista de tarefas? Ou sente que já começou esse caminho de desacelerar, de reaprender a sentir? Pode escrever "só quero viver com mais presença" ou "preciso desacelerar também". Às vezes, só de escrever, você já começa a se ouvir, e isso abre espaço para transformação. E se você ainda não deixou seu like, aproveita agora. Esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas, porque tem muita gente vivendo o automático e achando que prazer é coisa do passado. Mas não é. O prazer está no agora. No toque sem obrigação, no tempo dado com afeto, no silêncio compartilhado. E claro, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre como desbloquear o corpo depois dos 60, como despertar o desejo com gestos simples e como transformar o tempo íntimo num momento de verdade e liberdade. Porque sexo sem pressa não é menos, é mais. Mais profundo, mais verdadeiro, mais humano. E ele pode ser vivido por você hoje.